Bem-vindos ao vídeo complementar do experimento 5. Os circuitos dos procedimentos são bem similares, então será mostrado apenas o circuito dos procedimentos 7, 8 e 9, que é esse daqui. Eu já vou explicar como eu fiz a montagem. Bom, essa experiência toda é voltada ao entendimento dos capacitores. Aqui temos exemplos de capacitor de poliéster, eletrolítico, cerâmico. Não é demais repetir. Os capacitores eletrolíticos, que são esses redondos assim que estamos usando, eles têm polaridade certa e uma tensão máxima. Você pode identificar a polaridade tanto pelo comprimento dos pinos, como a gente faz com o LED, o mais comprido é o positivo, o mais curto é o negativo, quanto por essa marca que ele tem impressa, que indica qual é o lado negativo, caso os pinos estejam cortados do mesmo comprimento. A gente costuma dobrar eles para ficar mais fácil de encaixar na protoboard também. E o que acontece se você não cuidar com a polaridade ou com a tensão máxima? O capacitor pode estourar. Quem tiver curiosidade pode pesquisar no YouTube que tem vários vídeos mostrando como é isso. Aliás, é para isso que os capacitores têm essas fissuras em cima. Caso ele venha a estourar, isso facilita com que ele estufe e se rompa ali. Se você der sorte, então ele não vai explodir, vai só dar uma estufada. Aí você já sabe que o capacitor está com problemas. E é justamente por causa dessa tensão máxima que nesse experimento não podemos usar aquela fonte de 12 volts, por exemplo, que usamos na última experiência. O experimento pede 10 volts, porque o capacitor que a gente vai usar nesse circuito tem a tensão máxima de 10 volts. Eu não tenho uma fonte aqui de 10 volts. O que você pode fazer? Você pode construir um divisor de tensão que vai reduzir a tensão de uma fonte de 12 volts, ou então usar uma fonte de tensão menor. Claro que fazendo os cálculos daí para essa fonte de tensão menor que você está usando. Eu vou usar a fonte de 5 volts que será construída na prática 11. Se alguém já tiver construído essa fonte também, interessante observar, ela está aqui na esquerda, que o positivo é o que sai de onde está indicado como V0 no diagrama esquemático, e o negativo sai do ground, o mesmo ground que a fonte. Então esses dois jumpers vêm da fonte, cujo circuito está aqui. Aqui eu já conectei os terminais de alimentação do lado esquerdo e do lado direito da placa, então esse ground é o mesmo ground que está conectado aqui, esse capacitor. E esse é um circuito que eu recomendo fortemente que você use os jumpers caseiros ao invés dos jumpers comerciais, porque ele tem várias ligações aqui, tem uma dezena de jumpers aqui e a placa começa a ficar poluída com tantos jumpers gigantes. Então, como foi feita essa montagem? Basicamente, essa chave ela não está no circuito original, eu só deixei aquilo porque, se você observar bem, nós temos aqui o resistor de 10K, temos uma chave e a gente pode, de certa forma, embutir o circuito dos procedimentos 4, 5 e 6 nesse circuito aqui. Mas enfim, vou deixar isso se alguém tiver mais curiosidade, pensar como dá para fazer isso. Mas para esse procedimento, apenas considere que esses botões aqui estão todos conectados ao terminal de 5 volts ou de 10 volts, se você estiver usando uma fonte de 10 volts. Esse é um circuito que tem vários push buttons, né, aqui no meio. Os push buttons no começo sempre me deixavam confuso, porque eu nunca lembrava quais eram os dois pinos que estão conectados internamente e quais não estão conectados, que são conectados quando você pressiona o botão. Então, se você conectar eles aqui no meio, nessa divisão da protoboard, ao invés de conectar dos lados, fica um pouco menos confuso. E eu recomendo que você use o modo de teste de continuidade do multímetro para verificar quais são esses dois pinos que estão conectados e ter certeza que não está usando a combinação errada. Eu vou tentar mostrar aqui no vídeo, mas isso realmente é uma coisa que você entende melhor pegando o multímetro e testando. Para encaixar ele no meio, você deixa ele nessa posição. Tem esse lado que os dois pinos ficam visíveis, né? E tem esse lado. Você encaixa eles assim, considerando a posição que a protoboard está nesse vídeo. Nessa posição, o superior esquerdo e o superior direito estão conectados, bem como o inferior esquerdo e o inferior direito também estão conectados entre si. Os superiores e os inferiores só estarão conectados quando você pressionar o botão. Aqui então, por exemplo, aqui vem o positivo, né, vem aqui na parte de baixo, e esse resistor na parte de cima, né? Então, quando eu apertar o botão, vai conectar esse da parte de baixo com esses da parte de cima. Vão ficar todos conectados. E mesma coisa com os demais. O positivo, os 10 volts ou 5 volts, estão chegando aqui no pino de baixo e não estão conectados ao resistor aqui em cima.
Quando eu aperto o botão, eles estarão conectados. Enfim, fiz isso para os resistores de 100 ohms, 1K e 10K, que estão conectados por sua vez ao capacitor. Eles também estão conectados ao multímetro, né, o positivo do multímetro. Esse está ligado no negativo do multímetro. E esses aqui é mais ou menos a mesma lógica dos de cima, também com os resistores de 10K, 1K e 100 ohm, e um sem resistor nenhum ligado no ground também. E é esse o circuito. Ele parece um pouco mais complicado, mas na realidade é bem simples. Se você já viu o outro vídeo e leu o roteiro, talvez tenha parado para observar ou já conhece um pouco os capacitores, você já deve estar imaginando mais ou menos o que está acontecendo nesse circuito, o que vai acontecer com ele quando for ligado. Então esses botões aqui de cima eles vão ter uma função, e os botões de baixo vão ter outra função. Aí você pode tentar várias coisas, que inclusive o que o roteiro propõe, por exemplo, apertar 2 botões juntos, criando uma associação de resistores, apertar um desse conjunto de botões de cima, outro de baixo, e observar assim com diferentes combinações qual é o comportamento do circuito. No caso desses procedimentos, ele só pede a medição da tensão, mas você pode também conectar 2 multímetros se disponíveis para ver como se comporta a corrente. A dica de ouro nesses experimentos que envolvem carga e descarga de capacitores, tanto nessa disciplina quanto em disciplinas futuras, é deixar um cronômetro, algo assim, perto do multímetro e outro celular gravando. Assim você consegue acompanhar todas as medidas e não precisa ficar refazendo o experimento para coletar todos os dados. E por que é interessante observar o comportamento da tensão e da corrente durante a carga e descarga? Desse modo será mais fácil entender as situações estáveis e transitórias do capacitor. Também é importante entender também por que o capacitor em um dado momento funciona como um curto-circuito e em outro momento ele funciona como um circuito aberto. Quando houver a possibilidade de usar um amperímetro e um voltímetro ao mesmo tempo, é melhor ainda. Todas as demonstrações e os porquês desse curto-circuito, desse período transitório, o comportamento do capacitor, da carga e descarga, vocês vão estudar na disciplina de eletricidade. Então, relembrando que o capacitor aqui, mesmo com a fonte desligada, ele permanece com uma certa tensão. Então, por segurança, é bom lembrar que nem sempre é seguro segurar um capacitor pelas duas pontas sem saber se ele está descarregado. Como eles armazenam energia, eles podem causar choques mesmo quando estão desconectados de uma fonte ou de um circuito. Para descarregá-los, você pode fechar um curto entre os dois conectores, dependendo da carga e da tensão, usar um resistor. Às vezes acontece um faiscamento. Esse é inclusive o motivo pelo qual os eletrodomésticos alertam para risco de choque elétricos quando abertos, porque alguns capacitores podem estar carregados mesmo depois de longos períodos.